Olá, como é que você tá? Espero que você esteja muito bem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre essas duas últimas ferramentas aqui, que permitem que a gente adicione um plano de corte e um receptor à nossa predição. Para que a gente possa entender bem o funcionamento dessa ferramenta de plano de corte, a gente precisa primeiro entender melhor como funciona essa vista lateral. A vista lateral ela vai depender do objeto que está selecionado. Aqui, por exemplo, a gente está com essa fonte sonora selecionada, então a vista lateral vai ser construída a partir dessa fonte. Isso quer dizer que essa vista lateral que a gente está visualizando aqui nada mais é do que um plano de corte que passa por essa linha aqui que está mostrando para a gente a orientação dessa fonte sonora. Então é um plano de corte passando por aqui. Essa mesma coisa é válida para essa variação do nível de pressão sonora que a gente está vendo. Essa variação é, na verdade, sobre essa linha aqui. E essa curva é exatamente a mesma curva que a gente vê nessa outra aba. Mas o que acontece então se a gente adicionar uma outra fonte sonora aqui à nossa predição com uma outra orientação? Vamos fazer isso. Eu adicionei uma caixa à nossa predição como se fosse um sistema complementar que está fixo ao solo. A orientação dela é essa aqui, na diagonal. Como é essa caixa que está selecionada, essa vista lateral aqui é, na verdade, um plano de corte que passa sobre essa linha aqui que mostra a orientação dessa caixa. Esse plano de corte, então, está na diagonal, assim como a caixa. Ele vem daqui, chega até aqui e pega um pedacinho da galeria que eu deixei de propósito para a gente visualizar. Esse pedacinho aqui é exatamente esse pedacinho que a gente está vendo na vista lateral. Observe que essa relação é válida para qualquer objeto da nossa predição, e não só para as fontes sonoras. Se eu selecionar, por exemplo, essa zona de audiência aqui, a vista lateral que a gente está vendo agora é, na verdade, um plano de corte que passa pelo meio dessa zona de audiência. A pergunta que fica agora é, e se eu precisar visualizar um plano de corte que não esteja relacionado a nenhum dos objetos da minha predição? É aí que entra essa ferramenta. Vamos supor que eu queira adicionar um plano de corte que passe por aqui, para que eu possa visualizar como o som varia de um lado até o outro do salão. Para isso, basta utilizar essa ferramenta. Então, eu seleciono ela e eu crio, então, esse plano de corte. O que eu tenho agora é um plano passando por aqui, e por causa desse posicionamento, na vista lateral eu consigo visualizar tanto a galeria, que seria essa linha aqui na parte de cima, quanto o salão principal, que é essa linha aqui na parte de baixo. É importante você notar que essa seta é essa mesma seta aqui, ou seja, elas devem apontar na mesma direção. Isso ajuda a gente a entender o que a gente está visualizando. Nesse caso, como essa seta está apontando para cá, isso significa que esse lado da sala aqui é esse lado, uma vez que elas têm que apontar para a mesma direção. Essa aqui está apontando para cá e essa aqui está apontando para cá. Então, esse lado aqui é esse lado e, consequentemente, esse lado aqui é esse lado da vista lateral. Esse plano de corte só ficou dessa forma por causa da maneira como eu desenhei ele. Eu peguei o primeiro ponto aqui e o segundo ponto aqui. Se eu fizer ao contrário, a seta vai apontar para o outro lado. Essa ferramenta é muito útil, então, porque permite que a gente crie planos de corte em qualquer direção que possa ser útil para as análises durante o nosso projeto. Vamos falar agora sobre a inclusão de receptores na nossa predição. Os receptores são muito úteis porque eles permitem que a gente avalie o resultado do nosso projeto em pontos específicos da plateia. Eu vou então adicionar um receptor nesse ponto aqui, por exemplo. No caso dos receptores, essa janela lateral aqui serve basicamente para a gente alterar o posicionamento deles, inclusive a altura que eles vão estar. A altura padrão é 1,20 m, que é a altura das pessoas sentadas, que é onde vai ocorrer geralmente as nossas principais análises. Tendo adicionado um receptor à nossa predição, existem dois gráficos que a gente pode visualizar, que são a resposta em frequência e a resposta no tempo. A resposta em frequência é mais simples da gente entender. São as frequências que estão sendo entregues pelas caixas do nosso sistema nesse ponto aqui da plateia que a gente adicionou o receptor. Eu vou adicionar mais um receptor à nossa predição porque tem algo muito interessante que a gente pode fazer aqui. Agora a gente está vendo a resposta em frequência dos dois receptores, uma em azul e a outra em verde. Observe como em algumas frequências o nível recebido no receptor 2 é menor do que o nível no receptor 1. Para que a gente possa fazer essa comparação de forma mais fácil, a gente pode ver o nível relativo. Para isso, basta selecionar um dos dois receptores. Agora, a gente está vendo o nível do receptor 2 relativo ao nível do receptor 1. Por exemplo, aqui em 16.000 Hz, a gente tem 7,5 dB a menos no receptor 2 do que no receptor 1. A gente poderia fazer o contrário e tornar o receptor 2 a nossa referência. Agora, a gente vê que aqui em 16.000 Hz, o nível do receptor 1 é 7,5 dB mais alto do que o nível do receptor 2. É a informação contrária do que a gente tinha acabado de ver no outro gráfico. Vamos analisar agora, então, a resposta no tempo. O que a gente está vendo aqui é a diferença do tempo de chegada de cada uma das caixas do nosso sistema
no receptor 1. A caixa que está mais próxima do nosso receptor e, consequentemente, o som dela chega antes, é tomada como a nossa referência. Então, no caso, essa caixa aqui é o sistema complementar. E já que ela é a nossa referência, ela é colocada aqui no 0. E o arranjo do PA, que é essa caixa aqui, nesse caso, chega 4,2 milissegundos depois. Com essa informação, então, a gente consegue fazer o ajuste do delay no nosso sistema. Nesse caso, a gente precisa adicionar um delay de 4,2 segundos no sistema complementar para que ele chegue junto do sistema principal. Para isso, basta a gente selecionar a caixa aqui, vir em Filtro, e aqui na parte de baixo, a gente é capaz de adicionar esse atraso. Então, 4,2 milissegundos. Quando a gente volta agora para a resposta no tempo, a gente pode ver que o som das duas caixas do nosso sistema chegam basicamente juntas nesse ponto aqui. É muito importante que você tenha consciência de que esse ajuste de tempo que a gente acabou de fazer só vai ser válido para esse ponto aqui da audiência. Se a gente olhar, por exemplo, o receptor 2, nesse ponto do receptor 2, as caixas ainda estão fora de tempo. Ou seja, você precisa escolher para qual ponto na sua plateia que você vai fazer esse ajuste do delay. Te explicando aqui de uma forma superficial, o ponto que você deve escolher para poder fazer esse ajuste deve ser o ponto no qual o nível das duas caixas é semelhante. A gente consegue ver isso através da diferença de altura dessas linhas aqui. Nesse caso, por exemplo, o som do PA está mais alto nesse receptor 2 aqui do que o som da caixa do sistema complementar. Se a gente olhar aqui o receptor 1, a gente vai ver que o nível das caixas nesse ponto já é muito mais próximo um do outro. Ou seja, o ponto da plateia para o qual você deve fazer o ajuste entre o seu sistema principal e a caixa do sistema complementar é, na verdade, bem próximo a esse ponto que a gente selecionou aqui para o receptor 1. Nesse vídeo, então, nós falamos sobre planos de corte e receptores no EasyFocus 3. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Valeu!